O milionário implacável encanta a jovem inocente com um beijo e a surpresa a caminho. A metrópole pulsava sob a luz de neon, onde arranha-céus se erguiam como titãs de vidro em meio ao burburinho incessante da multidão. Lara, uma jovem de olhos grandes e curiosos, vagava pelas ruas com um coração leve, encantada pelo glamour e pela ambição que a cercava. Depois de um dia comum, decidiu que era hora de se perder em alguma arte. A galeria, com suas paredes brancas e quadros enigmáticos, prometia uma noite diferente. Assim que entrou, o cheiro fresco da tinta e do papel a envolveu. O tilintar de taças e sussurros curiosos compunham uma sinfonia intrigante. Mas foi quando seus olhos se depararam com Alexandre que tudo mudou. Ele estava ali, de pé, como uma obra de arte viva. A luz refletia seu cabelo escuro e bem cortado, enquanto seu olhar penetrante parecia desvendar cada segredo. Um milionário, sem dúvida, mas havia uma aura de mistério que o tornava irresistível e perigoso. Você também veio em busca de respostas? Ele perguntou, um sorriso enigmático nos lábios. Naquele momento, algo dentro de Lara se agitou. A conversa fluiu como um rio, e quando suas mãos se tocaram, o mundo ao redor desapareceu. O beijo que se seguiu foi como um incêndio em um deserto, inesperado e avassalador. O coração de Lara disparou, e ela sentiu um turbilhão de emoções que nunca tivera a coragem de explorar. Mas assim que a magia do momento se dissipou, a realidade a golpeou como um punho cerrado. Rumores sobre Alexandre dançavam por trás de suas palavras sedutoras, escândalos e um passado obscuro que ameaçava qualquer esperança de um futuro juntos. O coração de Lara pesava, enquanto ela se perguntava: ele era um homem do amor ou da manipulação? Com o passar dos dias, Lara foi sugada para um labirinto de mentiras e intrigas. Cada nova informação sobre Alexandre, como um fio vermelho, que a guiava para perigos desconhecidos. Os olhos do mundo pareciam observar cada movimento seu. Um rival antigo de Alexandre logo reapareceu, trazendo promessas de vingança e revelações que poderiam colocar em xeque toda a sua vida. Você precisa confiar em mim, ele implorou em uma noite tensa, a sombra das dúvidas pairando entre eles. Mas Lara hesitou, lutando entre seguir seu instinto ou se deixar levar por um amor que era como um brilho ofuscante no escuro. O nó em sua garganta era palpável e ela se sentiu como uma marionete entrelaçada por fios invisíveis. Enquanto o perigo se aproximava, a urgência crescia. Alexandre lutava contra seus próprios demônios, e Lara percebeu que o amor verdadeiro poderia se esconder nas sombras. Mas cada resposta que buscava parecia despontar outra pergunta. O beijo que mudara tudo não fora apenas um marco, mas o início de uma batalha onde ambos teriam que escolher entre salvar a si mesmos ou se arriscar por amor. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube viu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O nó na garganta de Lara parecia um peso insuportável. As palavras de Alexandre ecoavam em sua mente, mas as dúvidas cresciam como uma erva daninha. Ela precisava de respostas, e de repente, tudo mudou. Naquela noite, enquanto o vento frio soprava pelas esquinas da galeria, um grito cortou o ar. O som ressoou como um disparo. Lara se virou, o coração na boca. Uma mulher, com os cabelos desgrenhados e o vestido rasgado, corria em direção a eles. Seu rosto estava pálido, e os olhos,
arregalados de terror. O Alexandre, ele está em perigo. A mulher gaguejou, bufando, parando bem na frente de Lara. Ele. Antes que pudesse terminar, um grupo de homens apareceu, cada um mais ameaçador que o outro. Eles se espalharam pela galeria, os olhares frios buscando por alguém. Os sussurros se intensificaram. As pessoas começaram a recuar. A tensão no ar era palpável. Lara sentiu seu coração disparar. O que está acontecendo? Ela perguntou, sem entender a gravidade da situação. O olhar da mulher, repleto de pânico, se encontrou com o de Lara. Ele tem um passado, algo que ele nunca te contou. Eles estão aqui para cobrar. La mujer no consiguió más se controlar y se puso a llorar. Alejandre apareció, a expresión preocupada. Él percibió a la mujer y en un segundo la fachada de confianza disminuyó. Los hombres empezaron a moverse más perto. Lara, fique atrás de mí. Él ordenó, la voz baja, más firme. Mas lo que ella vio en su ollar a Fesguelar no era apenas miedo. Había un reconocimiento, un terror que transparecía. Alejandre, él la llamó. La inseguranza creciendo, en cuanto él se colocaba entre ella y los hombres misteriosos. «Posé no precisas envolver. Saya», él exigió, mas Lara no conseguía desviar los ojos de ellas. Rostos ameaçadores que se aproximavam, sentindo uma onda de desespero. «Temos uma dívida a saldar», dos homens soltou, com uma voz rouca. «Você sabe disso, Alexandre, e agora o tempo acabou». Antes que Alexandre pudesse responder, o homem avançou, e um grito horrendo irrompeu da boca da mulher. A cena se transformou em um caos. Lara viu a mulher ser puxada, enquanto Alexandre recolhia forças para enfrentar os agressores. O cheiro de adrenalina e medo encheu o ar. «Não!» Lara gritou, sentindo o pânico explodir dentro dela. Mas o homem que segurava a mulher estava decidido. No meio da confusão, Alexandre desapareceu na escuridão que engolia a galeria. O mundo ao redor de Lara perdeu o sentido. Cada eco de gritos e arranhões na parede parecia um lembrete da fragilidade de seu novo mundo. A mulher se debatia, e Lara sentiu como se o chão sob seus pés ruiu. O que estava acontecendo? Que segredos Alexandre ocultava? E quando achou que não poderia ser mais chocante, um dos homens se virou, revelando um símbolo tatuado em seu braço. Uma marca que Lara reconhecia de uma postagem que Alexandre havia jogado fora, como se nunca tivesse existido. O que mais estava escondido sob a superfície? O coração de Lara estava prestes a ser despedaçado junto com suas certezas. E ao olhar a galeria em pânico, a única coisa que ela sabia era que o beijo que mudou tudo agora era uma memória distante, eclipsada pelas sombras que se aproximavam. Ele era uma peça nesse jogo sujo, e a pergunta ainda pairava: até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? As paredes a cercavam, e a cada batida de seu coração, o perigo se tornava mais real, envolvendo-a em uma teia de mentiras que prometiam mudar tudo. O nó na garganta de Lara parecia um peso insuportável. As palavras de Alexandre ecoavam em sua mente, mas as dúvidas cresciam como ervas daninhas. Ela precisava de respostas, e de repente, tudo mudou. Naquela noite, enquanto o vento frio soprava pelas esquinas da galeria, um grito cortou o ar. Aquele som ressoou como um disparo. Lara se virou, o coração na boca. Uma mulher com os cabelos desgrenhados e o vestido rasgado corria em direção a eles. Seu rosto estava pálido e os olhos arregalados de terror. O Alexandre, ele está em perigo. A mulher gaguejou, bufando, parando bem na frente de Lara. Ele. Antes que pudesse terminar, um grupo de homens apareceu, cada um mais ameaçador que o outro. Eles se espalharam pela galeria, os olhares frios buscando por alguém. O murmúrio de espanto da multidão cresceu, e Lara sentia o coração disparar.
O que está acontecendo? Ela perguntou, sem entender a gravidade da situação. O olhar da mulher, repleto de pânico, se encontrou com o de Lara. Ele tem um passado, algo que ele nunca te contou. Eles estão aqui para cobrar. A mulher não conseguiu mais se controlar e começou a chorar. Alexandre surgiu, a expressão preocupada. Ele percebeu a mulher. E num segundo, a fachada de confiança foi substituída por desespero. Os homens começaram a se mover mais perto. Lara, fique atrás de mim, ele ordenou, a voz baixa, mas firme. Mas o que ela viu em seu olhar fez seu sangue gelar. Não era apenas medo. Havia um reconhecimento profundo, um terror que transparecia. Alexandre, ela chamou, a insegurança crescendo. Ele se colocou entre Lara e os homens. Você não precisa se envolver. Saia, ele exigiu. Mas Lara não conseguia desviar os olhos dos rostos ameaçadores que se aproximavam. Temos uma dívida a saldar. Um dos homens gritou, com uma voz rouca. Você sabe disso, Alexandre, e agora o tempo acabou. Antes que Alexandre pudesse responder, o homem avançou, e um grito horrendo irrompeu da boca da mulher. A cena se transformou em um caos. Lara viu a mulher ser puxada, enquanto Alexandre tentava enfrentar os homens. O cheiro de adrenalina e medo encheu o ar. Não! Lara gritou, mas no meio da confusão, em um movimento frenético, os homens se afastaram, e um deles começou a falar, a voz gélida. Você pensa que escondê-la vai salvá-la? É um jogo que não podemos perder. E então, em um ato brutalmente rápido, um dos homens tirou uma máscara do bolso e colocou no rosto. Lara congelou, a cena se desenrolando como um filme horripilante. Ele se virou, e seu olhar se fixou em Alexandre. Você é quem sabemos que é. O filho do senador. O que traímos. O que somos obrigados a eliminar. As palavras caíram como uma bomba. Lara sentiu o mundo desabar sob seus pés. Filho do senador? O quê? Ela mal conseguia processar. A revelação a atingiu como um soco. As peças do quebra-cabeça que pareciam se encaixar agora estavam bagunçadas. Alexandre, o homem que a encantou, tinha uma vida que ele nunca mencionou. Uma conexão com um mundo sombrio e perigoso. Lara, por favor, Alexandre gritou, o desespero em seus olhos. Não acredite neles, eles estão mentindo. Mas como ela poderia confiar? O grupo de homens se aproximava, a tensão palpável. Lara se afastou um pouco, sem saber se dizia correr ou ficar. A mulher, agora na linha de frente, parecia também confusa. Você não sabe o que está em jogo, ela alertou. Num suspiro, algo nos gestos de Alexandre mudou. Ele parecia hesitar, como se uma verdade muito mais sombria estivesse prestes a ser revelada. Lara sentiu seu coração acelerar, presa entre a dúvida e a necessidade de saber. Alexandre, o que mais você não me contou? Qual é a verdade? A atmosfera estava carregada. O pânico, a traição, o amor, tudo se misturava. E no momento em que um dos homens avançou com um olhar assassino, o coração de Lara disparou. Algo dentro dela sabia que esse era o ponto de não retorno. O beijo que já parecia distante, agora era apenas um eco, um relâmpago em uma tempestade. O que estava por vir poderia mudar tudo para sempre. Enquanto as sombras se aproximavam, a verdadeira natureza de Alexandre gritava para ser ouvida. E então, com um som ensurdecedor, tudo escureceu. Enquanto as sombras se aproximavam, o coração de Lara disparava. A tensão era palpável e cada batida pulsava em seus ouvidos como um tambor. Ela queria gritar, queria correr, mas o que via à sua frente a paralisou. Alexandre estava cercado por aqueles homens, seus rostos frios e ameaçadores, e a revelação dele ser filho do senador ressoava em sua mente, como um eco insuportável. Eu não posso acreditar que você escondeu isso de mim, Lara gritou, sua voz carregada de dor e incredulidade. Quem é você realmente? Os homens avançaram, mas antes que pudessem dar mais um passo, Alexandre se virou,
seu olhar fixo em um. Parem! A voz dele soava alta e clara, como um comando que deveria ser obedecido. Mas atrás dele, o pânico de Lara crescia. O que mais ele escondia? De repente, ao fundo da galeria, um barulho estrondoso ecoou. A porta principal foi arrombada com força, e uma figura apareceu, vestida de maneira formal, mas com uma presença que exigia atenção. Era uma mulher, de cabelo grisalho, ostentando um olhar afiado e decidido. Eu vim buscá-lo, Alexandre. Sua voz carregava uma autoridade que cortou o ar como uma faca. Todo o ambiente ficou em silêncio por um breve instante. Lara estava confusa. A tensão transformou-se em um misto de curiosidade e temor. Quem era ela? O olhar de Alexandre parecia mudar, aquecer, e ao mesmo tempo arder de constrangimento. Você não deveria estar aqui, mãe, ele murmurou. A expressão, mudando radicalmente. O reconhecimento a atingiu como uma onda, e o peso do que estava prestes a ser revelado era quase insuportável. Eu não tinha escolha. Eles sabiam que você estava em perigo. A mulher respondeu, e suas palavras caíram como um manto pesado sobre todos na sala. O grupo de homens hesitou, mas o olhar de um deles, o mais perigoso, tinha um brilho ameaçador. Você está cometendo um erro, senhora. Ele não pode escapar de suas obrigações. Obrigações? Você fala de obrigações como se isso justificasse tudo. A mulher gritou, e a ira em sua voz gerou uma nova onda de tensão na galeria. As palavras estavam pesadas, promessas quebradas, segredos sujos. Lara, Alexandre começou a falar, mas a mulher cortou. Se você... E seu medo de perder tudo era mais profundo do que qualquer amor que ela tivesse sentido. As palavras dessa mulher, a mãe dele, pareciam acender uma chama de revelações que poderiam consumir todo mundo. Você precisará escolher logo, Alexandre. É ela ou a nossa família. Um dos dois não. Pode existir. Ela insistiu. Lara mal conseguia respirar. O nó em sua garganta era insuportável. Ela se sentia atraída para um abismo. Um jogo que ela não escolheu. Uma sensação de traição a invadiu. Um amor que havia começado como um sonho agora parecia uma armadilha. E cada promessa de Alexandre se tornava suspeita. Quando o homem à frente fez um movimento brusco, o pânico tomou conta novamente. Chega. A decisão foi feita. A voz dele estava carregada de desespero. E deve ser aceita. Mas antes de tudo acontecer, Lara, com a visão embaçada pelas lágrimas, olhou para Alexandre e fez a pergunta que poderia mudar tudo. Você realmente me ama? Ou isso tudo é apenas uma parte de um jogo que eu nunca desejei jogar? A boceira do tempo parecia se estender e mesmo o caos parecia parar. Então, um novo barulho ressoou, como um trovão distante, e o chão sob eles começou a tremer. O que estava acontecendo agora? A realidade começou a mudar novamente, e o mundo de Lara, que já estava em pedaços, estava prestes a despedaçar mais ainda. As perguntas que ela se fazia ecoavam sem resposta, e seus olhos buscavam não apenas a verdade, mas uma saída. Enquanto as sombras se aproximavam, o coração de Lara disparava. A tensão era palpável, e cada batida pulsava em seus ouvidos como um tambor. Ela queria gritar, queria correr, mas o que via à sua frente a paralisou. Alexandre estava cercado por aqueles homens, seus rostos frios e ameaçadores. E a revelação dele ser filho do senador ressoava em sua mente como um eco insuportável. Eu não posso acreditar que você escondeu isso de mim. Lara gritou, sua voz carregada de dor e incredulidade. Quem é você realmente? Os homens avançaram, mas antes que pudessem dar mais um passo, Alexandre se virou, seu olhar fixo em um. Parem! A voz dele soava alta e clara, como um comando que deveria ser obedecido, mas atrás dele, o pânico de Lara crescia. O que mais ele escondia? De repente, ao fundo da galeria, um barulho estrondoso ecoou.
A porta principal foi arrombada com força, e uma figura apareceu, vestida de maneira formal, mas com uma presença que exigia atenção. Era uma mulher, de cabelo grisalho, ostentando um olhar afiado e decidido. Eu vim buscá-lo, Alexandre. Sua voz carregava uma autoridade que cortou o ar como uma faca. Todo o ambiente ficou em silêncio por um breve instante. Lara estava confusa. A tensão transformou-se em um misto de curiosidade e temor. Quem era ela? O olhar de Alexandre parecia mudar, aquecer e, ao mesmo tempo, arder de constrangimento. Você não deveria estar aqui, mãe, ele murmurou, a expressão mudando radicalmente. O reconhecimento a atingiu como uma onda, e o peso do que estava prestes a ser revelado era quase insuportável. Eu não tinha escolha. Eles sabiam que você estava em perigo. A mulher respondeu, e suas palavras caíram como um manto pesado sobre todos na sala. O grupo de homens hesitou, mas o olhar de um deles, o mais perigoso, tinha um brilho ameaçador. Você está cometendo um erro, senhora. Ele não pode escapar de suas obrigações. Obrigações? Você fala de obrigações como se isso justificasse tudo. A mulher gritou, e a ira em sua voz gerou uma nova onda de tensão na galeria. As palavras estavam pesadas, promessas quebradas, segredos sujos. Lara, eu. Alexandre começou a falar, mas a mulher cortou. Se você não voltar comigo agora, a vida que você conhece termine aqui, no meio de mentiras e traições. A realidade parecia desmoronar. Lara não sabia se queria correr ou ficar. Prazer e dor se misturavam em sua mente. Ela olhou para Alexandre, mas não o reconhecia mais. Quem era ele, realmente? Lara, por favor, confie em mim. Eu sempre quis te proteger. Ele implorava com um desespero ardente em seus olhos. Mas algo nele estava mudando, e seu medo de perder tudo era mais profundo do que qualquer amor que ela tivesse sentido. As palavras dessa mulher, a mãe dele, pareciam acender uma chama de revelações que poderiam consumir todo mundo. Você precisará escolher logo, Alexandre. É ela ou a nossa família. Um dos dois não pode existir. Ela insistiu. Lara mal conseguia respirar. O nó em sua garganta era insuportável. Ela se sentia atraída para um abismo, um jogo que ela não escolheu. Uma sensação de traição a invadiu. Um amor que havia começado como um sonho, agora parecia uma armadilha, e cada promessa de Alexandre se tornava suspeita. Quando o homem à frente fez um movimento brusco, o pânico tomou conta novamente. Chega, a decisão foi feita. A voz dele estava carregada de desespero e deve ser aceita. Um tremor profundo sacudiu a galeria. O chão começou a rachar sob os pés de todos, mas a atenção de Lara estava voltada para Alexandre, cujos olhos estavam fixos em um ponto distante, como se ele tivesse reconhecido algo além do conflito imediato. Ele parecia tenso, seu corpo rígido, como se estivesse se preparando para um impacto devastador. E então, o som de algo quebrando ecoou. Uma imagem aterradora se formava lentamente no meio do caos. Do céu, uma luz brilhante iluminava a cena, e todos olharam para cima, atônitos. Um drone, com uma câmera pendurada, flutuava. No ar, sua lente claramente apontada para Alexandre e Lara. Que é isso? Lara sussurrou, já sentindo a temperatura da sala mudar. Mas antes que alguém pudesse responder, o drone disparou, enviando uma mensagem gravada que começou a se reproduzir claramente nas caixas de som da galeria. Era a voz de uma figura conhecida, uma notícia de escândalo. Hoje revelarei o que todos estão tentando esconder. Alexandre, filho do senador, fez um acordo obscuro que coloca a vida de todos em risco. Ele é responsável por uma série de eventos que levaram à morte de pessoas inocentes. O choque percorreu a sala como um relâmpago. As palavras cortaram a atmosfera com uma clareza quase insuportável. Lara não conseguia processar. As revelações a esmagaram. E o olhar horrorizado dos presentes refletia a mesma confusão. O que você fez? Lara balbuciou, as lágrimas nos olhos.
Alexandre parecia atordoado, e o olhar de desespero transformou-se em um vazio. Não, isso não é verdade. A galeria, que antes era um cômodo cheio de som e vida, agora estava em silêncio, exceto pela gravação que continuava. O rosto da mulher grisalha se contorceu em horror enquanto ela observava o filho, e os homens começaram a murmurar entre si, a tensão crescendo. Lara sentiu como se um buraco profundo se abrisse em seu estômago. Até onde ele a havia enganado? O que mais ele estava escondendo? A conexão entre eles agora parecia uma ilusão, uma linha fina prestes a se romper. Enquanto os olhares se fixavam em Alexandre, Lara percebeu que a verdade era muito mais complicada do que um amor. Um segredo devastador pairava no ar. E a única coisa que ela sabia era que, a partir daquele momento, nada seria como antes. Ninguém estava a salvo. A reação em cadeia havia começado. E a pergunta que ecoava em sua mente era: qual seria o próximo movimento em um jogo que parecia ter ido longe demais? Enquanto os olhares se fixavam em Alexandre, Lara sentia sua visão embaçar. A revelação do vídeo era como uma onda de gelo, e a sensação de traição a esmagava. E foi nesse instante de tensão absoluta que o ambiente começou a balançar, fazendo as luzes da galeria piscarem, criando um efeito surreal. O drone desapareceu rapidamente, mas o mistério pairava. "Você não entende, Lara", Alexandre gritou, seu desespero ecoando na galeria enquanto ele tentava se aproximar dela. "Eu não sou quem vocês pensam que sou. Eu sou..." Mas a frase ficou presa em sua garganta. A mulher grisalha, que havia afirmado ser sua mãe, olhava incrédula à cena. Quando a tensão atingiu um ponto de exaustão, um dos homens avançou, seu olhar ardendo com um desejo de vingança. "Você traiu a família, Alexandre. Esse amor é a sua ruína." Lara sentiu uma adrenalina tomar conta de seu corpo e, em um impulso, deu um passo à frente. "Quem é você para decidir o que é certo? Você só quer destruir o que você não pode ter." A voz dela saiu mais firme do que se sentia. Os homens hesitaram. O ambiente pesado estava prestes a explodir. Mas, então, com um som estrondoso, as luzes da galeria se apagaram completamente, mergulhando todos na escuridão. Um grito atravessou a sala, e os sons de luta e choque começaram a ressoar. "Lara, fique perto de mim!" Alexandre a chamou, mas a escuridão fez o pânico crescer. E quando a luz voltou, a cena que encontrou foi devastadora. Alexandre estava no chão, e Lara percebeu que uma das armas dos homens estava em sua mão, o corpo de um deles caído ao seu lado. Um vazio tomou conta dela. "O que aconteceu?" gritou, sua voz tremendo. O horror da cena a envolvia, como um manto pesado. Mas o olhar de Alexandre estava fixo em algo. Um brilho minúsculo em sua mão. Lara se aproximou, o medo feito carne. Foi então que tudo se agravou. Alexandre, com os olhos arregalados, puxou algo de sua jaqueta, uma fotografia. Ele a segurou em direção a Lara, a imagem quase iluminada pela luz fraca. "Olhe, é ela", disse ele, a voz baixa, cheia de angústia. Lara pegou a fotografia com as mãos trêmulas e ficou assombrada ao reconhecer a mulher. A mulher era uma jovem que tinha uma ligação direta com seu passado, uma amiga de sua infância que desapareceu sem explicação. A angústia percorreu seu corpo. A verdade estava nas entrelinhas daquelas lembranças, uma conexão inesperada que quebrava qualquer lógica. "Não, isso não pode ser verdade", Lara balbuciou, lembranças atormentadoras, inundando sua mente. A imagem estava distante, mas o que ela fez com aquelas memórias a corroía. Ela se voltou para Alexandre, buscando respostas. Mas o olhar dele estava cheio de culpa. "Essa foi a pessoa que eles ameaçaram para me forçar a ficar calado. O que eles estão fazendo é mais do que apenas me destruir. Eles querem te puxar para esse jogo sombrio também." A urgência em sua voz era palpável. "Eu nunca quis que você estivesse envolvida",
Lara, eu juro, mas o pânico em seu olhar só aumentava. Antes que pudesse processar, a mulher de cabelos grisalhos gritou: Corra, eles não vão parar até que você esteja a salvo. O som do que parecia ser sirenes começou a soar ao longe, como um aviso de que o tempo estava se esgotando. A confusão tomou conta, e em meio ao caos, Lara percebeu a gravidade de tudo. Este não era apenas um conflito entre famílias, era uma teia de mentiras, um emaranhado onde a perda e a traição se entrelaçavam de maneiras que ela nunca poderia imaginar. E assim, enquanto o chão tremia novamente e as sirenes se aproximavam, o mundo de Lara girou em um vórtice de emoções e revelações. Ninguém estava a salvo. O passado e o presente colidiam, e as perguntas começaram a surgir novamente. Do que realmente se tratava tudo isso? Ela poderia confiar em Alexandre? E que mais segredos ainda estavam por vir? A sensação de um abismo profundo se aproximava, e mais uma vez, o amor e a traição estavam prestes a se chocar de uma forma que Lara nunca poderia prever. Enquanto as sombras se aproximavam, o coração de Lara disparava. A tensão era palpável, e cada batida pulsava em seus ouvidos como um tambor. Ela queria gritar, queria correr, mas o que via à sua frente a paralisou. Alexandre estava cercado por aqueles homens, seus rostos frios e ameaçadores, e a revelação dele ser filho do senador ressoava em sua mente, como um eco insuportável. Eu não posso acreditar que você escondeu isso de mim. Lara gritou, sua voz carregada de dor e incredulidade. Quem é você realmente? Os homens avançaram, mas antes que pudessem dar mais um passo, Alexandre se virou, seu olhar fixo em um. Parem! A voz dele soava alta e clara, como um comando que deveria ser obedecido. Mas atrás dele, o pânico de Lara crescia. O que mais ele escondia? De repente, ao fundo da galeria, um barulho estrondoso ecoou. A porta principal foi arrombada com força, e uma figura apareceu, vestida de maneira formal, mas com uma presença que exigia atenção. Era uma mulher, de cabelo grisalho, ostentando o olhar afiado e decidido. Eu vim buscá-lo, Alexandre. Sua voz carregava uma autoridade que cortou o ar como uma faca. Todo o ambiente ficou em silêncio por um breve instante. Lara estava confusa. A tensão transformou-se em um misto de curiosidade e temor. Quem era ela? O olhar de Alexandre parecia mudar, aquecer e, ao mesmo tempo, arder de constrangimento. Você não deveria estar aqui, mãe, ele murmurou, a expressão mudando radicalmente. O reconhecimento da atingiu como uma onda, e o peso do que estava prestes a ser revelado era quase insuportável. Eu não tinha escolha. Eles sabiam que você estava em perigo. A mulher respondeu, e suas palavras caíram como um manto pesado sobre todos na sala. O grupo de homens hesitou, mas o olhar de um deles, o mais perigoso, tinha um brilho ameaçador. Você está cometendo um erro, senhora. Ele não pode escapar de suas obrigações. Obrigações? Você fala de obrigações como se isso justificasse tudo. A mulher gritou, e a ira em sua voz gerou uma nova onda de tensão na galeria. As palavras estavam pesadas, promessas quebradas, segredos sujos. Lara, Alexandre começou a falar, mas a mulher cortou. Se você não voltar comigo agora, a vida que você conhece termina aqui, no meio de mentiras e traições. A realidade parecia desmoronar. Lara não sabia se queria correr ou ficar. Prazer e dor se misturavam em sua mente. Ela olhou para Alexandre, mas não o reconhecia mais. Quem era ele realmente? Lara, por favor, confie em mim. Eu sempre quis te proteger. Ele implorava com um desespero ardente em seus olhos, mas algo nele estava mudando, e seu medo de perder tudo era mais profundo do que qualquer amor que ela tivesse sentido. As palavras dessa mulher, a mãe dele, pareciam acender uma chama de revelações
que poderiam consumir todo o mundo. Você precisará escolher logo. Alexandre, é ela ou a nossa família? Um dos dois não pode existir, ela insistiu. Lara mal conseguia respirar. O nó em sua garganta era insuportável. Ela se sentia atraída para um abismo, um jogo que ela não escolheu. Uma sensação de traição a invadiu. Um amor que havia começado como um sonho, agora parecia uma armadilha, e cada promessa de Alexandre se tornava suspeita. Quando o homem à frente fez um movimento brusco, o pânico tomou conta novamente. Chega! A decisão foi feita. A voz dele estava carregada de desespero e deve ser aceita. Um tremor profundo sacudiu a galeria. O chão começou a rachar sob os pés de todos. Mas a atenção de Lara estava voltada para Alexandre, cujos olhos estavam fixos em um ponto distante, como se ele tivesse reconhecido algo além do conflito imediato. Ele parecia tenso, seu corpo rígido, como se estivesse se preparando para um impacto devastador. E então, o som de algo quebrando ecoou. Uma imagem aterradora se formava lentamente no meio do caos. Do céu, uma luz brilhante iluminava a cena, e todos olharam para cima, atônitos. Um drone, com uma câmera pendurada, flutuava no ar, sua lente claramente apontada para Alexandre e Lara. O que é isso? Lara sussurrou, já sentindo a temperatura da sala mudar. Mas antes que alguém pudesse responder, o drone disparou, enviando uma mensagem gravada que começou a se reproduzir claramente nas caixas de som da galeria. Era a voz de uma figura conhecida, uma notícia de escândalo. Hoje, revelarei o que todos estão tentando esconder. Alexandre, filho do senador, fez um acordo obscuro que coloca a vida de todos em risco. Ele é responsável por uma série de eventos que levaram à morte de pessoas inocentes. O choque percorreu a sala como um relâmpago. As palavras cortaram a atmosfera com uma clareza quase insuportável. Lara não conseguia processar. As revelações a esmagaram, e o olhar horrorizado dos presentes refletia a mesma confusão. O que você fez? Lara balbuciou, as lágrimas nos olhos. Alexandre parecia atordoado, e o olhar de desespero transformou-se em um vazio. Não, isso não é verdade. A galeria, que antes era um cômodo cheio de som e vida, agora estava em silêncio, exceto pela gravação que continuava. O rosto da mulher grisalha se contorceu em horror enquanto ela observava o filho, e os homens começaram a murmurar entre si, a tensão crescendo. Lara sentiu como se um buraco profundo se abrisse em seu estômago. Até onde ele a havia enganado? E que mais ele estava escondendo? A conexão entre eles agora parecia uma ilusão, uma linha fina prestes a se romper. Enquanto os olhares se fixavam em Alexandre, Lara percebeu que a verdade era muito mais complicada do que um amor. Um segredo devastador pairava no ar, e a única coisa que ela sabia era que, a partir daquele momento, nada seria como antes. Ninguém estava salvo. A reação em cadeia havia começado, e a pergunta que ecoava em sua mente era: qual seria o próximo movimento em um jogo que parecia ter ido longe demais? E foi então que, com um estrondo ensurdecedor, a porta principal se arrebentou. Um homem de costume escuro e rosto encoberto irrompeu pelo espaço, fazendo todos recuarem. Ele não pode escapar, gritou, e o mundo de Lara desabou. A verdade que ela desconhecia era devastadora. O homem que amava tinha um rival, um inimigo que já havia orquestrado tudo por trás de câmeras e esquemas familiares. E, no centro disso tudo, havia uma traição que nem mesmo Alexandre havia previsto. Lara sentiu um frio na espinha. Ele não era apenas um simples milionário. Ele era a peça central de um jogo que poderia acabar com todos ali presentes. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela galeria, e todos congelaram. O homem misterioso com seu traje escuro tinha um olhar determinado e ameaçador. Ele não pode escapar,
gritou, quebrando o silêncio tenso que pairava no ar. O coração de Lara disparou como um tambor, a adrenalina percorrendo suas veias. Alexandre estava paralisado, a expressão mesclada entre susto e desespero. "Quem é você?" questionou, a voz trêmula. O homem não respondeu. Ele avançou 2 passos, e o ambiente, antes vibrante, agora pulsava com sombras e segredos. Lara sentiu o nó na garganta apertar enquanto olhava os rostos aflitos ao seu redor. Os homens, que antes pareciam soldados ameaçadores, agora pareciam apenas peões em um jogo muito mais complicado. "Alexandre, precisamos sair daqui", ela gritou. Foi então que tudo mudou. O homem misterioso olhou para Alexandre e, com um movimento rápido, revelou uma arma. A tensão da sala subiu como fumaça. "Você não vai escapar da sua verdade. O tempo acabou." Ele se virou para Lara como se tivesse acordado de um pesadelo e proferiu: "Ela não sabe, Alexandre. Você precisa contar a ela." A revelação pairou no ar como um trovão. O que ele queria dizer? A expressão de Alexandre se transformou. "Não faça isso", ele berrou, mas o homem continuou. "É por isso que você está aqui, não é? Para protegê-la enquanto esconde a verdade. O que vai fazer, Alexandre? Você vai deixar as mentiras dominarem?" A cada palavra, a culpa e o medo aumentavam na voz de Alexandre. Lara sentia a pressão crescer ao seu redor, o ar quente e sufocante. "Do que você está falando? O que você sabe?" Lara indagou, angustiada. "Alexandre, esse homem, o que ele quer dizer com tudo isso?" Alexandre parecia atormentado. Seu olhar fixo em Lara carregava uma mistura de amor e arrependimento. "Se eu te contar toda a verdade, você pode me odiar." Ele balançou a cabeça, os olhos marejados. O homem com a arma respirava pesadamente, observando o embate emocional. E então, como um relâmpago quebrando a calma da noite, veio a revelação. "Seu pai não morreu em um acidente, Lara. Ele foi assassinado, e você é a única herdeira de uma guerra que começou muito antes de você nascer. Eles estão atrás de você, e a verdade é que Alexandre está no centro disso. Tudo. Ele foi colocado aqui para te proteger, mas ele também é a razão do seu desespero. O filho do senador e o órfão que ficou envolvido na sua vida." Ele gritou, os olhos cintilando com fervor. Lara gelou. As peças se encaixavam, mas era uma imagem terrível. "Não, isso não pode ser verdade", sussurrou, a mente girando. Como Alexandre pôde estar tão próximo e mantê-la alheia a tudo isso? As cores da galeria pareciam desbotar. "Lara, não acredite." Alexandre começou, mas as palavras falharam. A expressão dele, normalmente tão confiante, agora tremia de culpa. O homem apertou o disparador da arma com uma desprezível paz. "Um deles já foi embora, e você será a próxima se continuar aqui. A escolha é sua, Alexandre. Salve-a. Mulher que ama, ou enfrente as consequências." O universo de Lara desabava. As emoções conflituosas explodiam dentro dela. A mulher grisalha, agora perdida em meio ao tumulto, gritou: "Fujam! Agora! É isso que eles querem, que vocês duas sejam capturadas." Lara se virou rapidamente, mas antes que pudesse processar, um estrondo ecoou pela galeria. O chão começou a tremer. Uma explosão. A luz piscou e a escuridão se espalhou em um redemoinho. "Alexandre!" ela gritou de desespero. Elos de amor e conduítes de traição se entrelaçando em sua mente. As paredes da galeria giravam como se quisessem se desintegrar. A confusão reinou, e enquanto ela buscava Alexandre com os olhos, um novo som. A porta se despedaçou e uma figura familiar surgia entre as sombras, parecendo mais aterradora do que o próprio desastre. Uma mulher, um fantasma do passado, estava ali. E quando suas vidas estavam prestes a colapsar, Lara soube que tudo o que pensava saber sobre quem era, sobre seu passado
e sobre Alexandre estava prestes a explodir em 1000 pedaços. As paredes da galeria pareciam pulsar enquanto Lara tentava processar o choque da revelação. A mulher de cabelos grisalhos se adiantou, sua voz cortante ressoando. Você precisa entender, Lara. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Mas antes que ela pudesse continuar, o som de um disparo ecoou, fazendo todos na sala se encolherem. O homem com a arma havia disparado no ar, e a confusão tomou conta. As luzes piscavam, criando um jogo de sombra e luz, como se a própria galeria estivesse em pânico. Caiam no chão, alguém gritou, e o medo se espalhou rapidamente como um incêndio. Lara se jogou instintivamente para o lado, o coração batendo como se quisesse escapar do peito. Alexandre estava perto, mas os homens cercando-o pareciam cada vez mais ameaçadores. A tensão era palpável e a adrenalina inundou o espaço, deixando um gosto salgado de suor e medo nos lábios de Lara. Mas então, em meio ao caos, ela ouviu um grito familiar. Mãe, não! A voz de Alexandre, carregada de desespero, ecoou no ar. Lara levantou a cabeça para ver sua mãe, a figura que outrora se agachara para protegê-la, agora se erguendo com um olhar de determinação. Eu vou acabar com isso de uma vez por todas. Ela avançou. O mundo parecia desacelerar quando Lara viu a mãe de Alexandre tomar a frente. Seu coração se apertou. O choque foi devastador. Ela havia prometido deixar tudo para trás. Você acha que pode salvar seu filho? O homem armado rosnou, mas ela não hesitou. Alexandre precisa saber a verdade. Era como se ela tivesse lançado um feitiço na sala. As palavras dela reverberaram como um trovão. Então, em um movimento que parecia tirar o ar da galeria, a mulher grisalha puxou uma arma de sua bolsa. O homem com a arma parou, sua expressão se transformando em incredulidade. Você não faria isso. E quando todos pensaram que seria uma batalha, um estouro ainda maior se fez ouvir fora da galeria. A porta da frente se arrombou, e quando a fumaça começou a entrar, Lara encostou a mão na parede para se equilibrar. O caos se transformou em um frenesi de gritos, pessoas tentando se proteger. As paredes brancas da galeria indigentes começaram a ser cobertas por uma névoa densa. Lara sentiu uma onda de desespero entrar. Ela olhou fixamente para Alexandre, que parecia lutar contra a maré de emoções. O que mais você não me contou? Ela gritou em meio ao clamor. Naquele instante, enquanto todos tentavam entender a situação, a mãe de Alexandre, como se soubesse que era sua última chance, fez um gesto rápido e revelou uma fotografia. Essa é a chave, Alexandre. E no mesmo movimento, ela entregou a fotografia a Lara. Olhos arregalados de horror. Lara olhou para a imagem e um grito preso em sua garganta. A mulher na fotografia era exatamente igual a ela. A reviravolta a atingiu como um soco no estômago. Como isso é possível? Sussurrou, sem conseguir desviar o olhar. Sentidos desorientados, ela olhou para Alexandre, buscando uma explicação em seu rosto agora repleto de desespero. Ela é você, e você é ela, filha de quem você nunca conheceu. Os rostos dos presentes mostraram um misto de confusão e choque. O silêncio dominou a sala, enquanto a revelação se estabelecia. Lara sentiu como se todo o chão sob seus pés tivesse desaparecido. A verdade tremulava diante dela, e a ideia de que todo o seu mundo havia sido baseado em mentiras era esmagadora. O homem que estava armado hesitou, a arma caindo levemente em seu lado. Isto não deveria ter acontecido, murmurou, perdido na explicação daquela nova revelação. As sombras começaram a se dissipar, mas o tumulto interno de Lara estava apenas começando. Como poderia confiar em Alexandre? Como poderia acreditar nas promessas de amor quando sua vida inteira era uma construção de mentiras? Enquanto a poeira da confusão começava a sentar, o tempo parecia parar.
Lara, agora, diante de uma bifurcação, as opções de um futuro estruturado em segredos e revelações. Um grito no fundo da sala ressurgiu, e a realidade voltou como um furacão. As portas foram novamente arrombadas, e o mundo estava prestes a exigir um pagamento muito mais alto pela verdade revelada. Ninguém sabia o que viria em seguida. Mas Lara sabia que a vida, como ela conhecia, nunca mais seria a mesma. Os olhares de medo, os corações batendo rápido, tudo se misturava em uma tempestade de incertezas. O que mais poderia estar escondido? O que mais ela teria que enfrentar? Lara mal teve tempo de processar a revelação devastadora da mulher grisalha. O caos na galeria estava em frenesi, só gritos e o eco das luzes piscando ao longe. O homem armado hesitou, e ela viu a oportunidade passar como um relâmpago. Alexandre, temos que sair agora, gritou, puxando pelo braço, enquanto sentia o chão tremer sob os pés. Espera, ele insistiu, os olhos fixos na mãe, a angústia estampada em seu rosto. Ela está certa. É parte de tudo isso, Lara. Meus inimigos, eles querem você. A adrenalina corria nas veias de Lara, e a dor da traição apertava seu peito. Você me usou, Alexandre. Como posso confiar em você agora? As palavras saíram cortadas, cada sílaba pesada como mármore. Por favor, me escute, ele implorou, avançando um passo. Mas os homens começavam a se recompor, e um grito estrondoso ecoou novamente fora da galeria. As sirenes estavam mais próximas, e a porta principal ainda tremia ao gosto da força. Abriram-se como se fossem as últimas portas do destino. O homem armado estava cada vez mais agitado, a raiva se misturando ao medo. Vamos acabar com isso, Alexandre. Nesse jogo você sempre vai perder. E quando a tensão estava a ponto de estourar, a mulher grisalha lançou um olhar decidido para ele. Se você quiser salvá-la, faça-o agora ou nunca mais terá uma chance. A gravidade do momento atingiu Lara como uma tempestade. Ela não queria ser o prêmio de uma luta familiar, não era um peão nesse tabuleiro cruel. Chega! Eu não sou um troféu, gritou. O impacto das suas palavras reverberou no ar, e todos pararam por um breve instante, como se o próprio tempo tivesse congelado. Alexandre a olhou, os olhos brilhando com uma mistura de admiração e dor. Você está certa, e eu não vou deixar que eles te machuquem. Assim, tomou a mão dela com firmeza. O toque surgiu como uma esperança, uma pequena chama em meio à escuridão. Um estrondo repentino fez todos se estremecerem. A porta explodiu e mais homens entraram, o rosto sombrio e determinado. Era agora ou nunca. Siga-me! Alexandre gritou e junto com sua mãe puxou Lara na direção da saída, o pânico misturado à determinação. Corriam em meio ao desespero, e enquanto o ar quente fugia de seus pulmões, as sirenes finalmente chegaram. Polícia! Ouviram ao longe, a confusão se espalhou, e os homens com armas estavam perdendo a coordenação. Rápido! A mãe de Alexandre disse. E eles atravessaram a galeria, correndo como se suas vidas dependessem disso. Chegaram a uma porta dos fundos, e a luz da rua iluminou seus rostos. Um alívio fugaz passou entre eles, mas Lara sabia que o pior ainda não havia passado. Um plano se formava em sua mente tumultuada. O que vamos fazer agora? Perguntou ofegante. Temos que encontrar um lugar seguro. Alexandre respondeu. Mas, no fundo, ela sabia que a luta ainda estava longe do fim. A verdade sobre sua vida se entrelaçava com cada passo no desconhecido. Enquanto corriam, Lara olhou para Alexandre. Precisamos encerrar isso de uma vez por todas. Ele assentiu. A chama de esperança pulsava entre eles. Ela nunca imaginou que a linha entre o amor e o ódio seria tão fina, mas sabia que a luta não terminaria ali. O destino dela e de Alexandre estava interligado numa batalha que só eles podiam encarar. E assim, enquanto o sol começava a nascer no horizonte, Lara e Alexandre desapareceram na névoa, prontos para desenterrar a verdade e enfrentar os fantasmas de suas vidas. Mas o que mais estaria escondido à porta de um novo amanhecer?
o que viriam a descobrir juntos à medida que as sombras se dissolviam. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam se inspirar com esta narrativa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Estou ansioso para saber o que você pensa sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Apenas os verdadeiros fãs sabem da importância de apoiar o canal. Vamos juntos continuar essa jornada.